José, consultório de enfermagem. Estamos em uma das épocas mais tradicionais e festivas do ano, que é o São João. É um tempo de celebrar com música, comidas típicas, quadrilhas e muita alegria. É uma festa, uma época do ano que eu mais gosto, de verdade. Super me encanta o forró, as comidas, né? O friozinho gostoso, as fogueiras. Mas também a gente tem que pensar que é um período que exige muita atenção. E eu digo uma atenção redobrada com a segurança, principalmente quando nós falamos de fogos de artifício, né? Esses rojões, bombinhas, as fogueiras. E todos os anos os hospitais registram aí um aumento significativo de acidentes relacionados às festas juninas. Então, muitas dessas ocorrências, elas envolvem queimaduras que poderiam ser evitadas aí com alguns cuidados simples. As queimaduras, elas podem ocorrer de diversas formas, né? Por contato direto com a chama da fogueira, pela explosão de fogos, né? Fogos de artifício, manuseio inadequado de materiais inflamáveis, ou até mesmo por acidentes com líquidos quentes durante o preparo de alimentos típicos, né? As crianças merecem uma atenção especial, muitas vezes por curiosidade ou falta de supervisão, elas acabam se aproximando demais das fogueiras ou tentando manusear esses fogos de artifício. E aí vem a orientação, né, que é bem clara: fogos não são brinquedos e devem ser manipulados apenas por adultos responsáveis, né? Ou quando as crianças forem manusear, que esteja sob a supervisão de um adulto. Entre os principais cuidados preventivos estão aí, não acender os fogos próximo de pessoas, veículos ou residências. Ler as instruções do fabricante, cada produto tem uma instrução diferente, né? Não tentar reacender um fogo que falhou, porque ali já pode ter, né, resquícios do fogo e aí você pode amplificar aí esse aumento, né, da chama. Manter uma distância segura após o acendimento das fogueiras, evitar um consumo excessivo de bebidas alcoólicas antes de manusear fogos, manter as crianças afastadas das áreas de risco, não utilizar líquidos inflamáveis como gasolina, álcool para acender fogueiras, isso é muito perigoso. E vamos falar também sobre um ponto muito importante, que é o que fazer quando acontece uma queimadura. Essas orientações de primeiro socorro são importantíssimas, porque na hora do apavoramento ali da queimadura, ninguém sabe o que fazer. Então, a gente tem que prestar atenção e entender quais são os passo a passos aí dos primeiros cuidados. A primeira atitude é manter a calma e interromper imediatamente o contato com a fonte que causou a queimadura. Se a queimadura for causada por calor, né, como fogo, por exemplo, brasa ou líquido quente, o local atingido ele deve ser resfriado com água corrente limpa, né? Coloca a mão ali embaixo de uma torneira ou em temperatura ambiente por cerca ali de 20 minutos ou mais um pouco, até fazer o resfriamento daquele local atingido. Esse procedimento ele ajuda a reduzir a temperatura da pele, que evita essa queimadura evoluir para um grau maior, né, da classificação de queimaduras que tem, além de diminuir a dor e a profundidade dessa lesão. É importante destacar que a água ela deve ser fresca, mas ela não deve ser uma água gelada. Por exemplo, o uso de gelo. Tem gente que às vezes fala, vou pegar uma barrinha de gelo e botar em cima. Não, porque o gelo ele pode piorar a lesão e causar ainda mais danos aí aos tecidos, tá certo? Outro cuidado é retirar anéis, relógios, pulseiras, né? Esses adornos aí ou roupas apertadas também, próximo aí da área afetada, desde que não estejam grudadas na pele, tá certo? Depois disso, a queimadura ela pode ser protegida com um pano limpo ou gás esterilizada sem apertar. Claro que nesse passo de gás esterilizada, se você tiver em um ambiente que não tem esse material, não teria como utilizar, mas um pano limpo já ajuda, tá certo? E aqui entra uma informação também muito importante, que eu não vou deixar de citar, é que existem vários mitos sobre queimaduras que podem agravar aí o problema.
Algumas pessoas ainda acreditam que deve passar alguns produtos caseiros sobre a lesão, e isso é um erro grave. Pasta de dente, por exemplo, manteiga, margarina, óleo de cozinha, pó de café, borra do café ali, né? Clara de ovo, até xixi eu já ouvi aqui no consultório algumas vezes, né? Leite, terra, enfim, nada disso vai aliviar ou melhorar os sintomas da queimadura. Então, muito cuidado com essas receitas caseiras, porque pode piorar muito aí a queimadura, tá certo? Além de não ajudar na cicatrização, essas substâncias aí podem aumentar o risco de infecção, dificultando aí uma avaliação, né, de um enfermeiro especialista nessa área, a avaliação médica, e agrava mais aí o quadro da queimadura. Também não deve estourar as bolhas, viu, gente? Porque a bolha já é uma queimadura de segundo grau e elas funcionam aí como uma proteção natural, né? Uma barreira natural do organismo, e elas não devem ser rompidas, né? Rompendo elas só aumenta aí o risco de infecção. Essas bolhas só devem ser drenadas com um profissional capacitado, com material esterilizado e no tempo certo de fazer essa drenagem, né? Mas quando é necessário procurar um atendimento médico? Vocês devem estar se perguntando aí, né? A recomendação é buscar ajuda profissional quando a queimadura já for mais extensa, quando atinge rosto, mãos, pés, genitálias, né, ou algumas articulações, né, quando houver bolhas grandes, né, pessoas que apresentam muita dor, se a queimadura for causada por eletricidade ou produtos químicos, né, quando tem sinais de infecção, e principalmente se a vítima for criança pequena, idosos, né, ou alguma pessoa com problemas de saúde, para evitar aí agravamento aí do quadro, né. Nos casos mais graves, acionar imediatamente aí um serviço de emergência, procurar uma unidade de saúde. Também vale lembrar que algumas queimaduras podem não parecer graves à primeira vista, mas ela pode evoluir com complicações nas horas seguintes. Por isso, toda queimadura merece atenção. O melhor tratamento continua sendo a prevenção. Então, um São João seguro é aquele que todos conseguem aproveitar a festa sem correr riscos desnecessários. Antes de encerrar, vou deixar um recadinho para vocês para que vocês possam aí se divertir com responsabilidade, supervisionar as crianças, respeitando aí as orientações de segurança do ambiente que vocês frequentam, mantenham a distância de fogueiras e tenham muito cuidado ao utilizar fogos de artifício. Assim, essa tradição junina continua sendo um motivo de alegria e não de acidentes. Um ótimo São João para todos os ouvintes da Rádio Estúdio FM, com muita festa, muita animação e, acima de tudo, com muita segurança. Eu sou a enfermeira Janaína Petrini, muito obrigada pela audiência e até a próxima semana.